Olá, seja muito bem-vindo no nosso vídeo de hoje. Se você é um TDAH ou convive com uma pessoa que tem TDAH, o episódio de frustração e culpa ele vai ser muito comum na vida dessas pessoas. São dois sentimentos que são intensos e crônicos na vida de quem tem TDAH. Mais do que lidar com esses sentimentos, no vídeo de hoje eu quero trazer para você estratégias para você diminuir esses episódios onde a culpa e a frustração pode aparecer aí na sua vida. É disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá? Para explicar melhor o que acontece dentro da cabeça de um TDAH, eu quero usar aqui uma expressão metafórica, que é a expressão do ouro de tolo. Se você não conhece o ouro de tolo é um metal chamado pirita. E quem busca pelo ouro acaba seduzido ali pela cor, pelo brilho, pelo aspecto desse metal chamado pirita, porque ele é muito parecido com ouro. Mas aí, quando você vai fazer uma análise mais profunda, para saber se é realmente ouro, essas pessoas acabam descobrindo que não passam nada mais, nada menos do que o ouro de tolo, o famoso ouro de tolo. E eu quero usar essa metáfora aqui para explicar que é o que acontece muitas vezes na vida de um TDAH. Você percebe que nessa metáfora do ouro de tolo há uma frustração quando as pessoas depositam a expectativa daquilo que elas encontraram e acabam sabendo e descobrindo que não é o que realmente elas esperavam. Viu como essa história é bem interessante para ilustrar o que acontece dentro das relações sociais com o TDAH? Não é difícil de encontrar um TDAH cheio de dons, de talentos, de habilidade e de criatividade. Todas essas qualidades do TDAH vão reluzir de longe para as pessoas. E aí é onde essas pessoas acabam seduzidas, digamos assim, por esse brilho natural que as habilidades e as potencialidades de um TDAH traz na vida, no dia a dia. Todas essas habilidades, dons e talentos vão seduzir as pessoas de fora. E geralmente acaba seduzindo também a própria pessoa que tem TDAH, pela quantidade ali de feedback que ela recebe das pessoas, de elogio que ela recebe das pessoas, por conta das suas qualidades, as suas potencialidades. E isso é natural, porque afinal de contas, nós construímos a nossa identidade a partir da visão do outro, a partir daquilo que os outros nos falam. E isso é muito importante para a construção da nossa identidade. Mas para o TDAH, isso também pode ser uma armadilha. Eu chamo isso de ouro de tolo, porque geralmente as pessoas ficam tão seduzidas por esse brilho que elas só conseguem ver a parte boa, digamos assim, de ser um TDAH, a parte boa desse talento, dessa criatividade, dessa energia. Mas, infelizmente, o que as pessoas não conseguem ver é que por detrás de tantos talentos, de tantas habilidades, há ali um sofrimento silencioso. Silencioso porque muitas das vezes a pessoa que tem TDAH, ela não vai conseguir sustentar aquele brilho por tanto tempo. E aí é que a frustração e a decepção acontece, tanto na vida da pessoa que depositou expectativa, tanto na vida do TDAH que acreditou naquilo que ele ouviu. Essa sensação que o TDAH tem de frustração por ter decepcionado as pessoas vai muitas vezes aparecer como culpa. Principalmente porque as pessoas com TDAH já têm uma autoimagem mais fragilizada. Essa condição específica do TDAH, elas sentem mais também nas suas emoções. É por isso que a frustração, ela vai gerar tanta culpa na vida de quem tem TDAH. A vida social do TDAH pode acontecer duas situações. Da pessoa que tem o TDAH ser superestimada, ou seja, as pessoas olham para esse TDAH, veem potencial, veem talentos, vê ali a criatividade, vê a energia, e aí a pessoa bate o olho e fala: uau, é tudo que eu precisava, era tudo que eu precisava na minha vida, era tudo que eu precisava na minha empresa, e elas acabam sendo seduzidas por isso. E aí, o TDAH,
geralmente ele também pode ser subestimado, ou seja, de repente ele está dentro de um relacionamento ou ele está dentro de um trabalho ali que ele considera mediano e as pessoas olham para ele e vão pensar, nossa, cara, você com tanta habilidade, você tão inteligente, ainda nesse emprego, ainda sendo pago com um salário tão baixo, por que que você não sai desse lugar? Por que que você não se valoriza? Então são duas situações muito comuns que podem acontecer na vida de uma pessoa que tem TDAH. E o que que acontece? Quando o TDAH ele recebe esse feedback das pessoas, tanto por ser superestimados ou subestimados naquilo que eles estão fazendo, isso vai gerar uma confusão muito grande. Por que uma confusão muito grande? Porque o TDAH, ele já tem um número elevado de pensamentos que acontecem ao mesmo tempo na cabeça dele, somados também a uma grande carga emocional. Ou seja, a hiperatividade do TDAH, ela não é só física, mas ela também é mental e emocional. Então, tudo no TDAH, ele vai surgir assim com muita intensidade. Agora, você imagina uma pessoa que tem uma autoestima fragilizada, que recebe frequentemente esses tipos de feedback, superestimando ou subestimando a capacidade dele, somados aí a uma carga emocional muito intensa. E o que que isso causa na vida do TDAH? Uma grande confusão. Vai ser muito difícil para a pessoa que tem TDAH saber separar aquilo que é dela e aquilo que é das pessoas. Uma vez que o TDAH não consegue organizar direito todas essas informações e todas essas emoções, ele não consegue tomar a atitude mais assertiva com base na sua própria realidade. E isso acaba sendo o cenário perfeito para o caos completo do TDAH, gerando aí uma grande confusão, não só de emoções, mas também de pensamentos e futuramente ações na vida dessa pessoa que tem o TDAH. É por isso que muitas vezes a pessoa que tem TDAH, ela passa de projeto em projeto, ela passa de emprego em emprego, relacionamento em relacionamento. Isso não é, como muitas pessoas enxergam, como uma falta de compromisso, mas isso é devido ao elevado número de pensamento, de emoções, que causa uma desorganização nessa pessoa que tem TDAH e ela acaba não conseguindo tomar atitudes mais assertivas para a realidade que ela tem. E o resultado de tudo isso é frustração, culpa e ainda mais distorção de imagem. Agora, eu quero contar para você a parte mais importante desse vídeo. Como é que a gente diminui esses episódios de frustração. Mas antes, eu quero deixar um recadinho aí para você. Antes de caminhar para o final desse vídeo, eu gostaria que carinhosamente você se inscrevesse nesse canal e deixasse o curtir aqui nesse vídeo. Pode enviar também para as pessoas que você mais ama se você se identificou em um desses casos. Bom, se você já fez isso, vou estar deixando aqui para você na descrição desse vídeo um presente. É um caderno emocional que eu criei para te ajudar nos primeiros passos da sua jornada do autoconhecimento. Deixo aqui também o link do meu livro Rejeição, a raiz contaminante e silenciosa, aonde eu faço o meu relato pessoal na minha trajetória do autoconhecimento e que também vai servir para você como um manual de mapeamento de comportamentos e sentimentos. Para você que está iniciando na sua jornada do autoconhecimento, para você também que já está em sessões terapêuticas, esse manual ele vai te ajudar a mapear os seus comportamentos e seus sentimentos para que você consiga elaborar suas questões de forma mais rápida. Você percebeu aqui nesse vídeo como todas essas coisas aconteceram não por conta daquilo que a pessoa que tem TDAH possui, que são os talentos, suas habilidades, mas toda essa confusão aconteceu por conta da expectativa das outras pessoas em cima da pessoa que tem TDAH. Então eu quero trazer aqui para vocês algumas estratégias, principalmente para você que tem TDAH, descobriu o TDAH na fase adulta, diminuir esses episódios de frustração na sua vida. E o primeiro ponto é autoconhecimento. Invista em autoconhecimento,
principalmente se você puder investir em um autoconhecimento especializado para o TDAH. Por quê? É no autoconhecimento que você vai separar o que são as suas habilidades, as suas potencialidades, aonde estão as suas limitações, e você vai conseguir identificar também dentro do autoconhecimento os seus desejos, as suas próprias vontades. E também consegue aprender com o tempo a identificar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Ou seja, você passa a carregar só as suas bagagens e não as bagagens dos outros. Isso serve para os dois lados, gente. Porque o TDAH, geralmente, ou ele vai carregar muitas expectativas externas, ou ele vai carregar muita frustração também externa. Ou seja, vai ser aquele filho que dá mais trabalho, vai ser aquele filho ou aquele parente que muita gente espera dele, mas sabe que, provavelmente não vai dar em nada, que sabe que provavelmente ele não vai parar no emprego de novo. Então, quando você é uma pessoa que tem TDAH e você já carrega esse histórico de frustração, é importantíssimo você ter o autoconhecimento como base da sua vida, porque assim a sua vida fica mais leve. Assim você consegue identificar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Então, se um dia você receber críticas, você vai saber discernir se aquelas críticas são verdadeiramente pertinentes e fazem parte ali da tua personalidade, do teu caráter, se o que a pessoa falou é coerente com você, ou se aquilo que ela criticou em você é uma expectativa dela, é uma expectativa que não foi atendida. Então, olha só para você ver como essas pequenas coisas, esses pequenos ajustes fazem muita diferença na sua vida. A segunda dica aqui para você, eu vou usar uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: sustente a verdade e ela sustentará você. Essa frase quer dizer um seguinte para você que tem TDAH. Uma vez que você conhece as suas potencialidades e as suas limitações e aprendeu também o seu modo de funcionamento para as coisas, para com as pessoas, para o mundo, é sua responsabilidade trazer essa verdade para as pessoas, com muita humildade, com muita honestidade, como é que o seu mundo funciona. Mas por que, Gi, que eu vou abrir isso para as pessoas? Porque assim você já evita que as pessoas depositem expectativas demais em você, expectativas essas que você já sabe lá na frente que talvez você não vai conseguir dar conta. E aí, quando você traz isso abertamente para as pessoas, você consegue ter ali uma dinâmica social mais verdadeira, mais honesta. Então, traga para as pessoas que você tem sim talentos, potencialidades, que você reconhece isso, mas traga para as pessoas também a dificuldade que você tem de manter isso constante, de manter esse brilho intenso a todo momento. E que algumas vezes ali do seu dia, da sua semana, você vai precisar de uma pausa, talvez você vai precisar de um incentivo para dar uma respirada e aí continuar com toda aquela intensidade, com toda aquela criatividade. Então você percebe como você sendo honesto e verdadeiro com as pessoas, isso é muito mais fácil, porque as pessoas não levam até você expectativas que você, na verdade, já sabe que você não vai dar conta, você não vai suprir. Só que as pessoas não sabem disso, então elas vão depositar as expectativas em você com base naquilo, lógico, que elas estão vendo. Então é sua responsabilidade lidar com essa situação. E o terceiro ponto aqui, e não menos importante, eu vou usar a seguinte frase: cresça e apareça. Não é porque você recebeu um diagnóstico de TDAH na sua vida adulta, não é porque você passou por inúmeros episódios de frustração na sua vida, é que você vai se esconder atrás desse diagnóstico, se esconder atrás das suas limitações. É dever de todo ser humano melhorar como pessoa, melhorar na sociedade, melhorar dentro da sua família. Então, assim, não se esconda atrás do seu diagnóstico. Você é uma pessoa cheia de talentos, cheia de possibilidades e cheia também de oportunidades. Por mais que você, nesse momento, talvez não esteja esperançoso no seu futuro,
porque você caiu aqui nesse vídeo, talvez em busca de uma solução para aquilo que você está vivendo, eu quero dizer uma coisa para você. Se você não acredita em você, eu acredito por você. Os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons podem te fazer chegar muito longe, mas não nesse ritmo que você está acostumado. Então, acerte os ponteiros, acerte aí o seu ritmo, seja honesto com você, seja honesto com as pessoas que te cerquem. Não é vergonha nenhuma assumir um diagnóstico de TDAH, desde que você seja responsável pela sua história daqui em diante, desde que você trate com responsabilidade, honestidade esse diagnóstico, ou seja, fazendo as psicoterapias, investindo no seu autoconhecimento e aí, se necessário, também utilizando as suas medicações para você poder crescer. E TDAH, eu sei que a gente não tem paciência, não é verdade? Eu sempre tive vontade de aprender tocar algum instrumento, mas eu brinco com as pessoas, eu digo, na verdade eu tenho vontade de tocar, mas eu não tenho vontade de aprender. Eu acho que essa é uma frase que define muito bem, né, a gente que é TDAH. A gente tem vontade de tocar, de fazer, mas a gente não tem vontade de passar pelo processo. Então, o que eu quero lembrar você que é impossível a gente fugir do processo. Agora, eu espero que você já tenha o diagnóstico nas suas mãos, é hora de renascer, é hora de reviver. Pensa que agora você é um bebezinho, você está aprendendo a viver, você está aprendendo a encontrar o valor no tempo, o ritmo desse tempo que para nós passou de uma forma bem diferente e peculiar. Então eu agradeço a sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.